Olá, boa noite. Bem-vindo à Jornada da Humanização. Eu sou Cláudia Pontes e ajudo gestores e líderes da saúde a melhorarem seus resultados através da humanização nos serviços e terem resultados melhores em 2 meses. Hoje, nosso bate-papo é para conversar sobre a melhor forma de reter profissionais. Boa noite, Heloísa, bem-vinda. Hoje a gente vai conversar sobre a melhor forma de ter profissionais comprometidos com os pacientes, né? Um desafio que muitos líderes e muitos gestores enfrentam nas suas organizações, e sem dúvida, esse desenvolver o comprometimento é algo que muitas vezes ter uma equipe comprometida, uma equipe que se comprometa com a satisfação, com a experiência do paciente, é algo que a gente precisa estabelecer como um desafio para as nossas equipes. Muitas vezes as pessoas não se conectam. E para começar o nosso bate-papo de hoje, eu venho trazer uma história trazida pelo Fred Lee. Fred Lee é um escritor que escreveu um livro chamado Se Disney Administrasse Seu Hospital, as 9 coisas e meia que ele mudaria durante a sua administração. Então, esse livro é um livro que traz, um profissional que trabalhou, Fred Lee é um gestor hospitalar que trabalhou também na Disney, e ele faz uma analogia, ele traz toda a cultura estabelecida na Disneylândia, e ele faz essa analogia com a administração hospitalar. E dentro dessa visão, Fred Lee, numa das 9 coisas e meia que ele faria se Disney administrasse o nosso hospital, a nossa clínica, ele faz uma reflexão sobre como ele conta uma história. Num determinado momento da vida dele, ele estava num voo, estava num voo, e durante esse voo, ele estava observando a condução, o atendimento, a receptividade de uma aeromoça, de uma comissária, e ela muito gentil, e ela acabou tendo assim, passando por uma situação, conduzindo uma situação constrangedora, uma situação conflituosa lá com uma determinada passageira dentro do voo, e ele ficou observando a forma dela lidar, a forma dela agir com aquela senhora, e ele decidiu fazer um elogio. E naquele momento que ele fez um elogio a essa comissária, a comissária agradeceu muito bem, e daqui a pouco ela voltou e entregou a ele um cartão, e disse, o senhor, já que o senhor fez esse elogio, o senhor se importaria, por favor, em preencher esse cartão e fazer esse elogio por escrito? Porque, na verdade, eu estou participando de um programa eu estou concorrendo a uma viagem, né? Nós estamos aqui num concurso e eu estou concorrendo a uma viagem, o senhor poderia preencher esse cartão? E ele, naturalmente, aceitou e foi preenchendo aquele cartão, e com um incômodo. Até que ponto, e começou a pensar, até que ponto realmente aquela moça, aquela comissária, agiu, aquilo foi natural? Será que essa atitude que ela teve era uma atitude que ela teria se ela não estivesse num concurso para uma viagem, se não houvesse realmente um interesse pessoal dela? E aí a pergunta que fica, é gentileza real ou interesse pessoal? Até que ponto ações quando uma organização, qualquer ela que seja, desenvolve uma política de recompensas, onde haja uma competição, aqueles que forem melhores em determinada situação vão ser premiados financeiramente, isso acaba gerando uma ação que não é natural, algo que não é incorporado como verdadeiro. A gente traz aqui hoje alguns outros exemplos, além deste, né, que reforçam e fortalecem a questão do quanto o desenvolver, o quanto estabelecer e realizar dentro das organizações, ao invés de recompensas, onde se envolvam recompensas, onde não haja, para além do reconhecimento, né, que não seja realmente um reconhecimento, mas sim que as pessoas sejam recompensadas por aquilo que elas fazem, nem sempre aquilo que será feito, a atitude, o desempenho dos profissionais será verdadeiro. E aí traz mais uma reflexão que um sistema competitivo de premiação
voltado para melhorar as relações entre os clientes, entre profissionais e pacientes, será que ele é válido? Sistemas de premiação, será que devem ser utilizados para as equipes? O que geram sistemas de premiação? Qual é o resultado de um sistema de premiação? Se a gente for avaliar, inicialmente, ele vai gerar um processo de concorrência. Quando uma empresa estabelece, e eu confesso aqui, que em outras épocas da minha carreira, enquanto líder de equipes em área comercial, uma das estratégias que a gente utilizava para beneficiar, para estimular as vendas, era realmente dar prêmios financeiros, trabalhar com prêmios financeiros para aqueles que obtivessem melhores resultados. Mas quando a gente está falando, sim, de atendimento, premiar aqueles que se destacarem em atendimento, em relacionamento com o cliente, em humanização, será que é o mais adequado? O que acontece? E aí tem uma outra colocação, uma outra história que é trazida nesse livro, né? Se Disney administrasse seu hospital, as 9 coisas e meia que ele faria, né? Muitas coisas são muito interessantes, né? Ele geraria um clima de insatisfação, né? Porque quando todos estão satisfeitos com os resultados, ninguém precisa fazer mais nada, né? Precisa sempre buscar algo mais, buscar algo novo, fazer algo diferente. E aí, dentro desse conceito que ele traz sobre não premiar, não gerar esse clima de competitividade através de reforço de premiação, ou seja, ações onde a concorrência, onde ao invés de se estabelecer o reconhecimento, se estabelece uma relação de recompensas, elas acabam sendo prejudiciais. Por quê? Os profissionais que já atuam de maneira humanizada, que desenvolvem um trabalho exemplar, que atendem, que lidam com seus pacientes de maneira realmente humanizada, eles vão acabar sendo prejudicados, porque ou eles continuam fazendo, eles vão fazer, quer haja recompensa ou não, ou então eles vão ser desestimulados, porque aqueles que não faziam passam a fazer em função da recompensa. Eles não passam a agir porque acreditam verdadeiramente que é adequado, que é um processo que vai significar. Boa noite, Alê, bem-vinda. Então, o que a gente tem aqui? Ao invés de ações de recompensa, é fundamental que se desenvolva ações de reconhecimento. Nas relações de saúde, é fundamental que haja um reconhecimento pelo desempenho dos profissionais. E Fred Lee conta uma outra história, ele traz uma outra história dentro da análise que ele faz de situações onde foram realizadas, onde foi implementado o processo de recompensa. Ele traz uma situação que, uma vez, numa consultoria que ele prestou em um determinado hospital nos Estados Unidos, ficou estabelecido que não haveria sistema de recompensa dentro do processo da consultoria, beleza. E aí, em vários setores, todo mundo entendeu isso. E um determinado setor, que era da linha de frente, não estava nada feliz, o líder do setor não estava nada feliz porque eles não estavam recebendo... eles colocaram, que é a sugestão que ele coloca, que é que se coloque uma caixa de sugestões, né? Para todas as pessoas que se sintam à vontade, coloquem lá, ou reclamações, sugestões, ou elogios. Enfim, nessa caixinha de sugestões. E um dos líderes não estava satisfeito, não se sentia satisfeito, porque ele não estava recebendo muitos elogios. E o que eles resolveram fazer? Bom, então vamos criar um sistema de recompensas para que nossas equipes, né, se esforcem, se desenvolvam, busquem fazer algo melhor. Legal. O que aconteceu? Então ele disse o seguinte: para cada elogio que a gente receber, o profissional vai ganhar uma Pepsi. Joia, beleza? A caixinha começou a ficar lotada, claro, porque as pessoas, por uma recompensa, em troca de alguma coisa, elas passaram a agir de uma maneira diferenciada. Mas o que aconteceu?
isso não era realmente, não era incorporado nos profissionais. Eles não haviam ali incorporado um fazer diferente, um verdadeiro sentido do trabalho. Não era pelo trabalho, e sim pela recompensa. Resultado: quando encheu a caixinha, o líder ficou feliz, satisfeito. Bom, agora acabou o nosso processo de premiação. Não temos mais a premiação. Naquele momento, o que aconteceu? O que acontece? Todo mundo falou assim: como assim? Como parou? Eu quero, a gente quer. Então a gente não precisa mais fazer. Então a gente pode agora, então, parar de agir como a gente estava agindo, porque a gente não vai receber nada em troca. Pois é, o tiro saiu pela culatra. E no final das contas, as pessoas começaram a agir, voltaram a agir como agiam antes. Aqueles que já faziam, que já agiam de maneira humanizada, que tinham atendimento, que tinham uma postura, que se preocupavam realmente com a experiência do paciente, que se direcionavam, que cuidavam dos seus pacientes, continuaram agindo da mesma forma. E aqueles que não faziam antes, que passaram a fazer em função da recompensa, deixaram de fazer. E aquilo gerou um clima péssimo, péssimo na equipe. A ponto desse líder chegar e voltar para o Fred Lee e falar: e agora? O que a gente faz? Como é que a gente volta? Porque acabou que gerou uma tensão ainda maior do que aquela que tinha antes. Recompensa, sistemas de recompensa tendem a gerar concorrência. Não geram colaboração, não geram cooperação, porque as pessoas querem ser melhores do que as outras. Então, é muito cuidado, principalmente quando esse sistema de recompensa está ligado a recompensar pela relação, por um atendimento diferenciado, por um atendimento ao cliente, e não por vendas. Né? Muitas vezes, se são equipes comerciais, se aquilo envolve financeiro, é uma outra questão, mas pelo relacionamento é importante tomar cuidado, porque isso pode ser um tiro no pé, como a gente diz, né? Pode ser um tiro na culatra. E aí, aquilo que é a intenção, né? Era a melhor das intenções, só que realmente o resultado não é produtivo. Uma coisa que ele coloca, né? Recompensas extrínsecas podem destruir motivação intrínseca. Então, aquilo que vem de fora pode matar, aquilo que vem para recompensar uma coisa de fora para dentro, né, de fora, né, que não realmente não valorize o esforço, a motivação intrínseca, acaba realmente gerando um resultado negativo. Então, muito cuidado. Como, então, gerar a melhor maneira de ter profissionais comprometidos com os pacientes? Em primeiro lugar, então, uma grande sugestão, Lulu, bem-vindo, boa noite. Uma grande sugestão trazida pelo Fred Lee no seu livro Se Disney Administrasse Seu Hospital, o que ele coloca? Uma das grandes questões é que os líderes, os diretores, que a alta gestão das organizações, tudo bem, muito bem ter você aqui comigo, que a alta gestão das organizações, que sim, que as caixas de sugestões sejam disponibilizadas e que, ao invés de gerar recompensa para essas equipes, para esses profissionais que atuam na linha de frente, seja construído, sim, uma relação de reconhecimento pelo desempenho. Então, a cada situação, a cada comentário positivo que venha a ser trazido em relação a alguma equipe ou a algum profissional especificamente, que a própria gestão, a alta gestão de uma organização vá a esse profissional pessoalmente, porque não com uma carta, não enviando uma carta, que haja um momento de celebração, de posicionamento, de se pontuar aquela situação, porque a pessoa realmente ela se sente valorizada por aquilo que ela fez, e não recompensada financeiramente por um nível de concorrência estabelecido dentro da organização, quando se criam ações de recompensas. Então, fundamental que líderes e gestores dentro de organizações de saúde criem processos dentro das suas organizações para que possam recompensar verdadeiramente aos profissionais que se destacam, têm ações diferentes. E é uma coisa interessante que, fora, né, há alguns anos atrás, eu trabalhava numa organização, não vamos aqui citar nomes, mas o que é muito interessante, o que acontece com os sistemas de recompensa. E eu acompanhei todo o processo durante a implementação de um sistema de premiação, que não era para as equipes, para os profissionais,
mas era para clientes. E o que foi muito interessante é que esse processo ele foi estabelecido, a campanha, eu vou usar um nome de uma empresa que não é a própria, mas a gente pode usar, né, que todo mundo se fala. Então, assim, vamos dizer que a empresa se chame Coca-Cola. Então, a campanha se chamava Coca-Cola dá de 10. Então, e qual era o propósito dessa campanha? Que durante 10 meses a Coca-Cola entregaria um determinado prêmio, ela faria um sorteio todos os meses daquele prêmio. Mas para sortear, você teria que consumir o produto. E essa campanha durou durante 10 meses. O que aconteceu no 9º mês? Né? Na verdade, no 10º mês. O que aconteceu? As vendas começaram a cair. Por quê? Porque no mês seguinte não teria o sorteio, não teria a premiação. O que aconteceu? Com a queda dessa premiação, boa noite, doutor Paulo Batistuta, bem-vindo. Com a queda da premiação, aquela situação de recompensa, a recompensa ela estaria sendo retirada no mês seguinte. A partir do momento que se retirou a recompensa, eles começaram a ver que havia uma queda. Essa queda foi percebida a tempo e a empresa, então, decidiu reposicionar a campanha. Então, ela deu de 10 mais 10. Então, mais 10 meses continuou-se a campanha. O que aconteceu no final? Essa premiação, ela teve que ser incorporada ao produto. Por quê? Porque o cliente ele não via mais só o produto, ele viu a premiação incorporada ao produto. Esse é um grande risco da recompensa, é que quando a recompensa pode ser percebida, as pessoas agem em função da recompensa e não pelo benefício, muitas vezes, da situação. Então, ela gera algo que não é verídico, que não é verdadeiro. Muito cuidado. Então, como um líder deve se posicionar em relação à sua equipe? Com ações de reconhecimento. Então, reconhecimento gera convergência nas equipes, sai da tensão, que é uma ação de recompensa, e gera convergência, gera harmonia dentro das organizações. O conflito que é gerado numa situação de concorrência, como a gente traz, né, na recompensa, como a gente trouxe da situação do hospital, que implementou uma PEPS para cada profissional que tivesse ali um comentário positivo. O que ela estava fazendo? Ele estimulou seus profissionais a pedirem avaliações positivas, como é o caso da comissária que a gente traz aqui, que citada pelo Fred Lee logo no início do livro, né, Se Disney Administrar Seu Hospital. Então, o que acontece? A gente deve realmente criar, para que se tenha climas de um ambiente colaborativo e cooperativo dentro de uma organização, é fundamental que o líder tenha a visão de que ele precisa estimular, valorizar as ações, as atitudes, reconhecer aquele profissional que tem uma conduta voltada para a experiência do cliente, valorizar suas equipes, dentro das suas equipes, aqueles que se destacam, para que eles realmente se sintam valorizados e possam se tornar realmente promotores, estimuladores dos outros. Então, é fundamental que o líder faça essa recompensa de maneira até de maneira ampla, a fazer esse reconhecimento pelo desempenho, o desempenho diferenciado dos seus profissionais, e fazer isso de maneira pública, de maneira aberta. Então, o que acontece? Ele vai gerar nos outros um desejo de também receber, mas de uma maneira diferente, não pela concorrência, mas sim pelo privilégio de sentirem que a gestão percebe, que a gestão enxerga, que os líderes da sua organização valorizam aqueles que se destacam e que têm uma atitude diferenciada e que se posicionam de maneira diferenciada em relação aos seus pacientes. Então, isso vale para toda a organização. Então, o que os profissionais, o que um profissional realmente espera que a empresa, que a organização de saúde faça? O que ele espera da organização? Ele espera que realmente ele tenha um bom clima, um excelente clima para trabalhar, né? Que as relações sejam relações serenas, harmoniosas, que ele tenha perspectiva de crescimento profissional dentro da organização. É claro,
um médico, quando entra numa organização, ele quer o aspecto financeiro, mas muitas vezes ele quer também um crescimento profissional, ele quer estar numa organização que seja uma organização de ponta, uma organização bem reconhecida como uma organização, né, de sucesso, uma organização que valoriza a relação com o cliente. Ser reconhecido como tal profissional que tem um desempenho diferenciado, ter uma remuneração justa e adequada ao nível do seu serviço, ao que desenvolve, ter liberdade e autonomia na execução do seu trabalho, né, ser valorizado por isso, ter apoio e suporte da liderança, né, com recursos adequados para que ele possa desempenhar seu trabalho da melhor maneira possível, ter uma liderança inspiradora. E olha, gente, formação de líderes, a gente ainda vive processo de liderança dentro das organizações, então é fundamental. Qual é o papel do líder? O líder é aquele que precisa ser percebido e visto como alguém que estimule, que inspire verdadeiramente, que seja exemplo, que seja referência. Muitas vezes, nos trabalhos que eu realizei nas organizações, eu via os profissionais dizerem, puxa vida, era tão importante que o meu chefe estivesse aqui, era tão importante que aquele profissional que atua como líder num setor tal, muitas vezes até mesmo dos médicos. É importante que os médicos estabeleçam uma boa relação com as pessoas que dão apoio dentro de uma organização para que haja harmonia. Todo mundo gosta de viver um ambiente onde haja harmonia. Quem são os responsáveis pela harmonia dentro dos ambientes? Quem são? Quem são as pessoas responsáveis pela harmonia? Todos. E o líder é aquele que é o maestro dessa sintonia, para que haja realmente harmonia nessa orquestra. É fundamental que o líder seja um maestro e que coordene a sintonia para que ela funcione, para que haja harmonia. Então, estabelecer relações colaborativas, e aí esse é o papel do líder. E como é que ele vai estimular relações colaborativas? A partir do momento que ele, ao invés de estabelecer as recompensas, ele atua com relações de reconhecimento em relação à atitude, ao desempenho dos seus profissionais. E criar realmente um ambiente leve, desenvolver um ambiente leve, mesmo que seja um ambiente onde haja situações e procedimentos de alta complexidade, porque é possível estabelecer um clima de harmonia, um clima de leveza. Recentemente, eu entrevistei uma pessoa, um senhor, o Bannon Groman, e o Bannon conta que da alegria, ele fazendo um tratamento oncológico, e ele cita a alegria do ambiente onde ele era tratado, onde ele faz o tratamento dele em São Paulo. Então, ele traz uma referência extremamente positiva, que é prazeroso estar naquele ambiente, apesar de ser um tratamento, ser um centro de tratamento oncológico. Por que não? É preciso estabelecer um clima de leveza, não que seja alegria, mas que seja serenidade, onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas tenham uma melhor experiência possível, e é aí que se chama a experiência do paciente. Então, mais uma vez, o que o líder pode fazer? Estabelecer, então, dentro da sua organização, um clima onde não haja competitividade, porque as relações, onde há relação, onde há processos de recompensa pelo desempenho, de atendimento, de relacionamento com o cliente, de humanização, certamente vai se estabelecer aí um clima tenso, um clima que não vai ser agradável, porque aquelas pessoas que não faziam antes, elas passam a fazer unicamente em função da recompensa. E quando essa recompensa é retirada, o que acontece? Os níveis caem absurdamente, porque deixou de ter uma razão. O que se deve fazer, então? Criar, em primeiro lugar, um clima de reconhecimento. Reconhecer. Esse reconhecimento deve partir da alta gestão das organizações. Quanto mais alto for aquele profissional que vai ser reconhecido pelo seu bom desempenho, se ele receber isso do dono da empresa, ele vai se sentir extremamente honrado, né? E isso é uma forma de valorizar o seu profissional, valorizar o desempenho, e é claro que a cada situação onde traga um desempenho, e aí sim,
Esse profissional ele pode buscar galgar outras áreas, ele vai ter uma ascensão profissional dentro da organização em função desse desempenho, é possível. Então, esse reconhecimento, ele vai entrar num plano de carreira, se for o caso, se for o caso daquela organização, ou vai se buscar outras formas de valorizar cada vez mais, mas sem partir para o processo de recompensas especificamente. Então, para a gente finalizar, uma dica que é fundamental, né? Alguns pontos que podem ser implementados dentro dessas questões para que valorizem, para que criem ainda mais esse clima, esse ambiente de convergência, onde a gente tenha profissionais que sejam verdadeiramente comprometidos com seus pacientes. É fundamental que os líderes, que os gestores estabeleçam esse processo de reconhecimento, valorização pelo desempenho das pessoas, dos profissionais, estabeleçam dentro da sua equipe a disponibilidade do aprendizado, estimulando dentro da organização relações de colaboração, de compartilhamento de informações, para que as pessoas realmente busquem, o que você fez? E pegar nesses momentos de valorizar situações de desempenho positivo dos profissionais, reúna as equipes, e não de uma maneira a pontuar aquilo que não foi feito pelos outros, mas trazer, olha, que foi muito bacana, trazer à tona essa pessoa, colocar luz naquilo que é positivo e buscar dela para que ela seja, talvez, alguém que vá multiplicar aquilo que ela desenvolve. Às vezes é uma forma que ela lida de uma maneira diferenciada e que pode estar tendo algum tipo de consequência positiva dentro da organização e que ela pode ensinar aos outros de uma maneira, né, de uma maneira colaborativa, multiplicar aquilo que ela faz. E aí o líder poder estimular para que essas pessoas busquem diferenciais, e aí você está estimulando a criatividade dentro da sua equipe, num processo realmente de colaboração, valorizar essas ações colaborativas de uma maneira a integrar, e isso acaba por gerar um clima mais ameno, um clima mais sereno, um clima de integração dentro das suas equipes. Então, esse é um processo, né? E dentro dessa questão, as pessoas vão estabelecer um clima muito mais sereno entre uns e outros, né? Uns com os outros. E, no final das contas, quem ganha com isso? Quem ganha? Ganham, claro, os profissionais que são reconhecidos. Os profissionais que são reconhecidos pelo seu desempenho, eles ganham, eles se sentem felizes, e isso eu costumo dizer muitas vezes. Pense você, se em algum momento na sua carreira, no seu desenvolvimento do seu trabalho, você teve um feedback positivo e você teve uma valorização, poxa, que bacana, isso que você fez foi tão legal, isso vindo de qualquer lugar que venha, quando é verdadeiro, né? Quando esse feedback é um feedback verdadeiro, um elogio que é fato, você sabe que você fez algo diferencial e você tem esse feedback. Uma vez num trabalho, eu costumo brincar que quando a gente recebe um feedback como esse, muitas vezes isso vale mais do que o dinheiro que você recebeu pelo trabalho que fez. Não é verdade? Se você, em algum momento, teve um feedback da sua organização, da empresa onde você trabalhou, que te deu esse feedback do seu desempenho, aquilo engrandece o coração e dá uma satisfação e dá vontade de fazer mais. Então, quando o líder trabalha e desenvolve, ao invés de só punir, só pontuar os erros das suas equipes, pontue aquilo que é bom, valorize aquilo que as pessoas estão fazendo a mais de diferencial, estimule a criatividade, porque sim, o ambiente vai se tornar muito mais sereno, muito mais agradável para todos. Ganha a pessoa que fez a ação, ganha a gestão, que vai ter um profissional muito mais comprometido e muitas vezes vai ser aquele profissional que vai fazer com que, ao invés de ser a laranja podre, ele vai ser a laranja boa, né? Ele vai multiplicar um lado muito bom, ele vai trazer, ele vai colocar para os outros, ele vai estimular o desejo nos demais de também receberem aquele feedback. Então, estimular isso, ganha profissional, ganha gestão, ganha a equipe, bem-vindo, boa noite, ganha toda a equipe, ganha o cliente, o paciente, ganha o familiar,
ganha a sociedade, que tem um ambiente mais agradável, ganham todos. Então, nós temos melhores resultados quando as ações de humanização são reconhecidas e são valorizadas. E isso acaba repercutindo em clientes mais satisfeitos, que retornam, que indicam e que acaba a gente tem profissionais mais comprometidos, menos absenteísmo, porque isso acaba impactando na relação, você diminui o índice de doenças, você aumenta a possibilidade das pessoas se integrarem, naturalmente as pessoas acabam desenvolvendo melhor o seu trabalho, utilizando melhor os recursos, fazendo um trabalho muito melhor, você tem um índice muito menor de reclamações, você diminui o estresse nas relações. Então, quando a gente para analisar o que significa estabelecer, implantar, incorporar a humanização dentro de uma organização, significa melhores resultados. E o líder e o gestor que compreende isso verdadeiramente, ele implementa, o paciente percebe esse comprometimento da equipe, e quando ele percebe, ele automaticamente, isso mesmo, Silvia, você tem exatamente essa questão. Quando o paciente sente, quando ele percebe, ele naturalmente ele volta, se ele tiver que buscar novamente aquele serviço, é ali, é onde ele vai estabelecer confiança, e ao mesmo tempo ele vai indicar para outros. Então, eu tive a oportunidade do Beno, quando ele coloca, não, o meu médico, assim, aquele é o lugar, eu recomendo ele para todos. Então, ele indica. Então, ele vai recomendar, ele vai falar, e naturalmente isso se multiplica muito mais do que, muitas vezes até do que o marketing, do que simplesmente fazer uma propaganda. Então, ela vai muito mais além. Um cliente satisfeito, né, o que a Lu falou? É assim que se fideliza os clientes, é um processo. Então, esse processo é um processo de construção. Agora, da mesma forma, o contrário, ele também é um processo de desconstrução, ele constrói exatamente o lado contrário, Lu? Então, é fundamental, e é exatamente o que a gente precisa estabelecer, construir relações consolidadas, estabelecer dentro da nossa organização as relações de colaboração e cooperação dentro das nossas equipes, porque isso vai impactar, isso é uma cadeia, né? Isso é uma cadeia e ela vai gerando uma relação mais adequada com os pacientes, com os clientes. E o cliente satisfeito, ele continua, ele fica, ele vai sempre retornar quando for necessário. Claro que a gente não quer as pessoas doentes, mas é sério, nós temos diversas áreas na saúde, e fundamental que, se nós temos pacientes que são satisfeitos, eles foram curados, olha, se essa pessoa foi curada, então ela vai indicar, ela vai trazer tantos outros que vão curar, né? Então, toda situação que ela tiver, ela vai indicar, ela vai falar disso naturalmente. Então, ela vai multiplicar, isso é multiplicável. É só a gente parar para analisar quem são os profissionais de referência que você tem na sua referência pessoal. Certamente, eles tiveram um atendimento muito melhor. Cliente satisfeito é excelente. Além da reciprocidade, do carinho, recebemos vários mimos também. É cada pãozinho de queijo quentinho. Ai, que delícia, é verdade. Esther Biomed. Exatamente. Você recebe muitos pãezinhos de queijo, você é de Belo Horizonte, é de Minas? Porque eu sou mineira. E nada como um pãozinho de queijo quentinho, né? Ai, que delícia. Isso é um mimo. Mas por que você recebe um mimo, Esther? Você recebe mimo porque você dá mimo. Você recebe acolhimento porque você dá acolhimento. Então, é fundamental. E essa é uma relação de troca tão maravilhosa, né? É o dar e receber. E é mais uma questão, que quando a gente gera relações de Goiás tem pãozinho de queijo quentinho também. Ai, ótimo. Que delícia. Então, olha que coisa maravilhosa. Quando a gente estabelece relações de recompensa, você cria uma relação de ganha-perde. Por que é ganha-perde? Quando alguém ganha num reconhecimento, alguém está perdendo, você concorda? A empatia é fundamental, né, Silvia? Por isso, ao invés de relações de recompensa, reconhecer e valorizar. Quando se reconhece, há uma relação de troca. Poxa, você está sendo reconhecido por algo que você fez de tão bacana para nós, para a nossa organização, para o nosso cliente, para o nosso paciente.
enfim, reconhecimento. E, sim, o reconhecimento tem amorosidade envolvida. Relações de saúde são relações que devem ser baseadas na amorosidade. E a gente está falando da amorosidade nas relações de amor, o amor ágape, né, do amor de relação de ser humano para ser humano. Então, humanização o que é humanização? É estabelecer uma relação de ser para ser, de ser humano para ser humano. Por isso, né, a gente tem buscado, né, tanto o estímulo, o desenvolvimento de profissionais, das equipes, e é fundamental, e uma coisa que é muito importante para quem é líder, para quem é gestor que está aqui com a gente ouvindo, uma coisa muito séria e muito importante nas relações da saúde, é fundamental que todos tenham a mesma conduta numa organização, porque se você tem 20 pessoas numa organização, você tem 18 que atuam joia, que te reconhecem, que têm um desenvolvimento, desenvolvem empatia, que estabelecem, sabem, atuam com acolhimento e têm um carinho, que sabem cuidar dos seus pacientes, enfim, que estabelecem uma relação extremamente profissional, mas você tem um ou dois que não agem da mesma forma, pode ser que esses dois botem tudo a perder. E é fundamental, se a gente para e se coloca no lugar de cliente, você para. Eu já vivi situações de entrar numa organização e ter tudo maravilhoso, a estrutura, as pessoas extremamente bem preparadas, uniformizadas, os produtos, enfim, tudo maravilhoso. De repente, uma pessoa olha para você de cima e embaixo. Pronto. Ou fala alguma coisa, ou se dirige de uma maneira desagradável, ou cria algum tipo de atrito num contato, isso quebra todo o restante da estrutura. E essa pessoa pode ser um médico dentro de uma organização de saúde, ele pode ser um técnico, ela pode ser uma recepcionista, ela pode ser uma atendente, ela pode ser a secretária, ela pode ser a pessoa do financeiro, da contabilidade, da TI, dos serviços gerais, qualquer dessas áreas, qualquer uma, ela vai quebrar todo o resto que está feito. Então, quando a gente fala dentro de uma organização de saúde, é importante que todo mundo esteja, alinhadinho. É fundamental que todos entendam qual é o propósito da organização, o para quê que a organização está ali. E esse para quê é o que vai construir essa estrutura e vai dar a base para que todo mundo siga em direção ao caminho do gol, para que todos se direcionem para satisfação do paciente, do cliente, para que haja harmonia dentro da organização, para que haja lucratividade, e todo mundo vai entender, quando todos compreendem, os resultados são diferentes. E é nesse ponto que a gente volta e fala, é fundamental que o líder busque ações que tragam todos da organização. Eu sei que não é fácil, quando a gente tem o desenvolvimento de ações na área de humanização, desenvolver todos dentro de uma organização de maneira homogênea é mais complicado. Então, o que a gente sugere? Que todos precisem da mesma condução, do mesmo direcionamento e que estejam todos alinhados em busca de um propósito comum. Mas é possível. Eu espero você no dia 2 de julho, a gente vai conversar com você sobre isso, nós vamos ter uma aula às 21 horas, no dia 2 de julho, e a gente vai dar 2 ferramentas. A gente vai discutir, vai apresentar para você 2 ferramentas que vão te ajudar a alinhar você. Se você é gestor de uma clínica, de uma organização de saúde, de qualquer tamanho que seja, e é um modelo adequado, como é maravilhoso as ações mensais, sem dúvida, suadas para se conquistar, e no final há um resultado excelente daquele esforço da equipe, e é maravilhoso. Não, mas não dá uma sensação, Lu, você sente aquela sensação, poxa, mas que bacana, e todos sentem a satisfação pelo resultado final obtido. Então, assim, esse entendimento de que o sucesso da organização é de todos. Então, cada um é responsável por aquele resultado. Seja ele bom ou ruim. Amanhã vamos falar o tema, Silvia. Deixa eu te falar qual vai ser nosso tema de amanhã.
Nossos pacientes não entendem o processo. Esse é o tema do nosso bate-papo amanhã, na Jornada da Humanização, às 9 horas. Então, será? Olha só, o que a gente faz quando os nossos pacientes não entendem o nosso processo? Olha, vocês já ouviram aquela frase assim, são normas da empresa? São normas da empresa. Você precisa entender o processo. Dever cumprido, cada pequeno esforço é responsável pelo resultado final. Exatamente. E a vida é feita de pequenas coisas. É um pouquinho que a gente faz dentro da nossa estrutura, né? Um pouquinho que cada um faz que vai a soma de todos os afetos, né? Tem até um filme com esse nome, com esse título, é um livro, é um filme. A soma de todos os afetos é aquilo que cada um fez um pouquinho e que juntos deram esse resultado e salvaram uma vida, né? Domingo a gente fez uma leitura de uma história de uma enfermeira de UTIM, que ela tem uma atitude que ela vai contra todos e ela salva a vida de uma criança. Mas o que ela fez é isso, uma pequena atitude, um pequeno gesto, um acreditar naquilo que está sendo, né? Prestar atenção aos detalhes. Isso é fundamental. Atenção aos detalhes é algo que todo profissional, aliás, é coisa de ser humano, né? Mas todo profissional, principalmente na área de saúde, que lida com relação de vida, morte, vida, precisa tomar cuidado. Já vou voltar. Obrigada, Lu, né? Largasse por essa indicação. Ah, legal, a Cláudia é muito congruente e equalizada nas palavras. Ai, que bom! Ai, por favor, fico muito feliz. Já ganhei o meu dia. Eu acho que essa é o melhor reconhecimento que a gente pode ter, Lu. Esther, muito obrigada pelo seu comentário. Eu agradeço muito, muito a presença e a participação de vocês. E eu espero vocês no dia 2 de julho. Aliás, eu espero vocês amanhã. Até o dia 1º a gente vai fazer essa série de lives. A gente continua na nossa jornada de lives, de segunda a sexta, sempre às 21 horas. E aos sábados e domingos, ao meio-dia. Oi, Deisiane. Deisiane está aqui no Facebook conversando com a gente também. Bem-vinda. Então, eu espero vocês amanhã para a gente, então, o nosso bate-papo é sobre nossos pacientes não entendem o processo. Obrigada pelas palavras, Sharon. Sharon, obrigada, amei estar com vocês aqui. Espero vocês amanhã, então, às 21 horas, para a gente continuar nosso bate-papo. E reservem na sua agenda também para o dia 2 de julho, até o dia 2 de julho estaremos juntos. Então, espero vocês, vejo vocês no perfil do Facebook, é Cláudia Pontes, e no Instagram é @CláudiaPontesFerreira. Espero vocês, muito bom, fico muito feliz e grata pela presença e participação de cada um, e eu espero vocês amanhã de novo para o nosso bate-papo. Obrigada, gente, obrigada, boa noite, bom descanso para todos e até amanhã.